Oi gente, Elia, tudo bom? Finalmente vou falar sobre um livro do Stephen King que é A Metade Negra, eu li em e-book. Esse livro vai contar a história do Ted Beaumont, que é um escritor. Ele escreve sobre o pseudônimo do George Stark. Com o pseudônimo ele ganha muito mais dinheiro, são livros policiais bem violentos. O Ted Beaumont, ele tem uma família linda, maravilhosa, porque ele tem um casal de gêmeos, assim como eu. E quando ele tinha uns 11 anos de idade, o que ele se lembra é que ele tinha muitas dores de cabeça e ele ouvia uns pássaros, assim, uns barulhos e tal. E ele só lembra que a mãe dele disse que ele tirou um tumor do cérebro e depois esses pássaros nunca mais voltaram. Depois dele enterrar o George Stark, porque ele estava ganhando muito dinheiro com o George Stark, um fã acabou descobrindo que ele era o George Stark e estava chantageando ele. Então o Ted decidiu, com a família, com a esposa dele, Alice, decidiu que ele não queria mais usar esse pseudônimo. Uma que, com o pseudônimo, eram livros muito violentos e ele geralmente escrevia à mão sob esse pseudônimo e ele dava uns brancos nele, ele escrevia aqueles livros e quando ele acordava ele estava ali com o livro pronto. Então ele também meio que queria se livrar, era meio que um peso para ele ser o George Stark. Então ele montou todo um esquema com uma revista, fez umas fotos brincando assim dele enterrando o George Stark e revelando que ele era o Ted Beaumont, era o George Stark na verdade. Depois que isso aconteceu, as coisas começaram a ficar muito loucas, porque vários crimes começaram a acontecer e os crimes eram iguaizinhos aos descritos nos livros do George Stark. Então os assassinatos, todos os mínimos detalhes eram iguaizinhos e as mortes eram todas relacionadas às pessoas que sabiam sobre esse pseudônimo. Inclusive eles encontraram algumas digitais que eram idênticas ao do Ted, só que ele tinha um álibi e tal, então era muito difícil ele estar numa cidade sendo que o assassinato aconteceu em outra, né? Então assim, a gente vai ver essa investigação toda e muito sangue vai rolar, vai ter bastante gore, né? Que é aquela escrita assim de que tem muito sangue, muita violência, muita perversidade, né? Eu diria. E eu achei muito legal porque fazia um tempo que eu não lia um livro do Stephen King assim, e pra mim faz muito parte da escrita isso, né? Você escreve muito bem sobre coisas que você conhece, sobre coisas que você vive. Então, tanto que o Stephen King tem um pseudônimo, né, o Richard Bachman, e são os livros mais sanguinários do Stephen King que tem, são os intitulados como Richard Bachman. Então, acho que o Stephen King soube fazer isso muito bem. Falar sobre um pseudônimo e a própria vida dele, né? Ele tem um pseudônimo, ele tinha, né, que ele já parou de escrever como Richard Bachman, se eu não me engano. Então, ele tinha esse pseudônimo de Richard Bachman, fez um escritor, tinha o pseudônimo de George Stark, que fazia os livros que escrevia os livros mais sanguinários. Então tudo isso contribui para que os livros de Stephen King sejam bons, né? Ele fala sobre assuntos que ele sabe, inclusive vive. Então assim, finalmente teremos um livro aí do Stephen King com todos os elementos sobrenaturais e sanguinários e perversos que a gente está acostumado, porque fazia um tempinho, né, que o Stephen King, pela minha ordem cronológica, não estava ali muito nesse esquema. Só tem, óbvio, aquela parte que o Stephen King se empolga, parece que o livro não vai acabar nunca. Eu tava lendo no Kindle, né, então você tava achando que tava chegando no final e tava lá assim 30% do livro lido. Você, meu Deus do céu, como que o cara consegue escrever tanta coisa? Encher tanta linguiça, né? Mas eu acho que faz parte também desse suspense de encontrar o George Stark, que até então era só um pseudônimo, acaba nascendo desse túmulo fictício que eles fizeram para a revista para encerrar a vida de escritor desse pseudônimo do George Stark. Não, pseudônimo do Ted Beaumont, George Stark. Então, a partir daí, realmente, o George Stark ganha vida. E aí, por isso, tudo isso acaba acontecendo. Então, essa parte sobrenatural finalmente reaparece nos livros do Stephen King. Sei lá, ultimamente os livros do Stephen King que eu tava lendo estavam muito terror psicológico, ou não estavam me agradando tanto, assim, não tinham tantos elementos sobrenaturais, mas isso eu achei bem legal. Só não entendi muito bem a ligação, pra quê essa ligação com gêmeos. Tudo bem, o George Stark era uma parte do Ted, ele poderia ter sido um gêmeo, mas tem aquele comecinho, né? Mas assim, só não entendi pra que tudo isso. Ele poderia ter começado o livro ali quando enterrou o George Stark e ele apareceu vivo. Mas é um livro bem legal por causa disso, porque tem bastante sangue e violência e o sobrenatural também, elementos básicos dos livros do Stephen King, ou elementos básicos dos melhores livros do Stephen King. Seguindo a sequência cronológica dos livros, eu vou ler depois
depois, na verdade, comecei a ler o Needful Things, que acho que é Trocas Macabras aqui, traduzido para o Brasil. E esqueci de falar que tem filme desse livro da Metade Negra, mas eu não consegui assistir, não encontrei em nenhuma plataforma aí para conseguir assistir. Eu vou querer assistir, quando assistir eu vou contar para vocês, como eu sempre digo. Mas esse livro é bem legal, assim, porque envolve um lance de investigação policial. Tem essa coisa, assim... Eu já ouvi bastante gente falando assim que o George Stark realmente é sobrenatural porque ele consegue fazer tudo o que ele quer, né? Ele consegue fugir da polícia, consegue matar 5 caras de uma vez sem sofrer nada, consegue se esconder ali atrás de um vaso de planta, mas eu acho que é por isso mesmo, né? O livro é sobrenatural porque um cara só consegue fazer tudo isso. Então não acho que seja um exagero a forma como o George Stark veio ao mundo, assim, eu acho que é isso mesmo, é sobrenatural, o cara veio do além, gente. Vocês acham que ele não ia ter algum superpoder? Mas é isso então, gente. Essa foi uma resenha super curtinha, porque o mais legal dessa história é você ver todas as cenas de ação e como o Ted Beaumont lida com o George Stark, e eu acho que só que demorou um pouquinho no final pro Ted perceber a relação entre eles e perceber o que ele poderia fazer para atingir o George Stark. E eu não vou falar o que é, porque senão, né, vai ficar meio chato para vocês. Mas o comecinho do livro é ótimo, mesmo eu não achando que tenha uma ligação com o nascimento do George Stark. O meio acabou ficando um pouco enrolado, assim, mas... é legal porque ele tem todas as cenas de ação e as mortes lá do George Stark. E a escrita do George Stark, que é bem diferente do Ted Beaumont, bem diferente da do Stephen King. É mais parecido com o do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. E aí o final é bem legal, e o final vai rapidinho depois. Até que o final não é tão ruim, gente. Olha, um dos livros do Stephen King que o final não é tão ruim assim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O próximo livro é Needful Things. Deixa aí os comentários. Escrevam o que vocês acharam, o que vocês não acharam. E até o próximo vídeo.